Você muda o preço, muda o anúncio, muda a abordagem do vendedor, muda a embalagem e aí no fim do mês olha para o faturamento e não sabe dizer qual das mudanças fez diferença. Ou pior, não sabe se alguma delas funcionou. Isso tem um nome e a maioria dos empresários nunca ouviu falar. Ou se ouviu, achou que era coisa de empresa grande, de startup, de equipe de marketing com 10 pessoas. Não é. O que vou mostrar aqui é um método que cabe na sua operação independentemente do tamanho do seu negócio. E a verdade mais incômoda que eu preciso que você carregue por esses próximos minutos é essa. O empresário que acha que está testando na maioria das vezes não está testando nada, está chutando com mais trabalho. Você começa com um cenário que você provavelmente vai reconhecer. O negócio está rodando, não está no melhor momento, mas também não está em crise. As vendas oscilam, tem semana boa, tem semana fraca. O empresário olha para o painel, olha para o WhatsApp de vendedores, conversa com a equipe e chega a uma conclusão. Acho que o problema é o preço. Ou acho que o anúncio não está bom. Ou acho que a proposta precisa mudar. E aí ele age. Mexe no preço, troca o anúncio, refaz proposta e espera. 2 semanas depois, o faturamento subiu e ele diz que funcionou. Ou então o faturamento caiu e ele diz que não era isso. Parece uma operação controlada, certo? Tem pensamento, tem ação, tem observação do resultado. Mas tem um problema gravíssimo nessa lógica. Ele mudou 3 coisas ao mesmo tempo e não sabe qual delas causou o resultado. Isso não é gestão, é intuição com aparência de processo. E o custo disso é brutal. Não só porque decisões erradas custam dinheiro, todo empresário sabe disso, mas porque decisões que parecem certas, mas foram tomadas por razão errada, geram algo ainda mais perigoso. Uma crença falsa de que você sabe o que funciona. Você passa a repetir o que não foi a causa real do resultado. E quando o mercado muda, e ele sempre muda, você não tem nenhuma base sólida para se apoiar, só tem o feeling de quando funcionou antes. A intuição do dono foi fundamental para chegar até aqui, mas ela tem um limite. E esse limite aparece exatamente no momento em que o negócio precisa escalar, precisa de repetição, precisa de processo. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo por baixo desse comportamento. Toda vez que o empresário faz uma mudança sem isolar variáveis, ele está contaminando o próprio aprendizado. É como fazer um experimento científico em que você muda a temperatura, a pressão e o ingrediente ao mesmo tempo, e depois não sabe o que causou o resultado. Você pode até ter o resultado certo, mas você aprendeu errado. E no negócio, aprender errado tem um nome. Ele se chama decisão baseada em ilusão de controle. Você controla a ação, não controla o aprendizado. E sem aprendizado real, você não constrói vantagem competitiva. Você constrói hábito. Quando foi a última vez que você mudou alguma coisa no seu negócio? Preço, anúncio, abordagem, embalagem e mediu especificamente o impacto daquela mudança isolada de todas as outras. Não o faturamento geral do mês. Não a sensação de que melhorou. O impacto direto, mensurável daquela mudança específica. Se você está tendo dificuldade para responder isso, você não está sozinho. A maioria das pequenas e médias empresas toma decisões operacionais sem nenhum método de comparação estruturada. E o custo disso aparece de forma lenta, silenciosa e cumulativa. Aparece na campanha que rodou por meses com oferta errada, aparece no preço que ficou abaixo do ideal porque o empresário teve medo de aumentar sem saber o impacto, aparece no anúncio que gerava cliques mas não fechava a venda e ninguém testou uma alternativa. Existe uma falha sistêmica aqui que vai muito além de falta de análise. A falha está na ausência de um método básico de comparação, e esse método é o teste AB. Mas antes de você pensar que isso é coisa de empresa digital, de e-commerce, de startup, eu preciso que você fique comigo no próximo bloco, porque é exatamente esse preconceito que está te custando margem. O teste AB, na sua essência, é uma ideia absurdamente simples. Você tem uma versão atual de algo, um preço, um anúncio, uma proposta, uma página, um e-mail, e você cria uma versão alternativa, mudando apenas uma coisa. Aí você divide seu público ao meio. Metade vê a versão A, metade vê a versão B.
Você espera um período suficiente para colher dados e compara. Só isso. O poder não está na tecnologia, está na disciplina de mudar uma coisa só. É esse detalhe que a maioria dos empresários pula, e é exatamente por isso que o resultado são sempre ambíguos. Deixa eu mostrar como isso funciona de forma concreta para diferentes realidades de negócio. Imagine que você vende um produto por R$ 297 com frete grátis. Você quer saber se pode cobrar o frete separado e manter o produto mais barato, ou se o frete grátis é o que convence o cliente a fechar. Aí você tem a versão A, R$ 297 com frete grátis, e tem a versão B, R$ 247 mais R$ 50 de frete. O custo final para o cliente é o mesmo, mas a percepção é completamente diferente. E antes de você achar que obviamente o frete grátis vai ganhar, já foi feito esse tipo de teste em contextos reais e os resultados surpreendem. A versão com frete embutido no preço frequentemente vence, justamente porque o cliente não vê o custo separado. Mas a questão não é qual vai ganhar, a questão é, você sabe hoje como seu cliente reage a isso? Ou você está apostando no que parece fazer sentido? Olha esse outro exemplo. Você roda 2 anúncios, esses do Google ou da Meta, com a mesma segmentação, o mesmo orçamento, a mesma imagem, mas com 2 títulos diferentes. Versão A: acelere suas vendas com o seu produto e tal. Versão B: por que seus concorrentes estão crescendo e você não? Qual das duas tem mais clientes? Qual converte mais em vendas? São perguntas que você só responde com teste, não com opinião. Aí vem outro exemplo. Se você tem uma equipe de vendas ou manda proposta por escrito, você pode testar 2 formatos. Um mais longo, detalhado, cheio de especificações, e um mais curto, direto, focado no resultado que o cliente vai ter. Qual fecha mais? A proposta detalhada ou a proposta de impacto? Você acha que sabe a resposta, mas achismo não é um dado. O erro mais comum: mudar tudo de uma vez. Ok, você já entendeu como funciona o teste AB, mas aqui um ponto importante: o erro que invalida qualquer aprendizado nesse tipo de teste. Quando você muda o preço, o anúncio e a abordagem na mesma semana, você não tem o teste. Você tem uma bagunça controlada. Mesmo que o resultado melhore, você não sabe o porquê. E se piorar, também não sabe. A lógica é simples: isolar a variável, uma mudança por vez. Um período de tempo suficiente, medir o indicador certo. Então, quanto tempo testar? Bem, tempo suficiente para gerar falso positivo. Você vê resultado em 3 dias, acha que achou o caminho, abandona o teste e implementa uma mudança que era estatisticamente irrelevante. O mínimo recomendado é 2 semanas completas, preferencialmente ciclos de 7 dias, 7, 14 e 21 dias. Por quê? Porque o comportamento do seu cliente varia entre semana e fim de semana, entre o começo e fim do mês, entre período de pagamento e período de aperto. Se você fechar o teste no meio do ciclo, você está capturando um comportamento parcial e chamando de conclusão. Outro ponto crítico: o que você monitora define o que você aprende. Se você rodar 2 anúncios e medir apenas curtidas e cliques, você pode declarar vencedor uma versão que gera mais engajamento, mas vende menos. E aí você vai escalar o erro. O indicador certo é aquele que está diretamente ligado a seu objetivo. Se o objetivo é venda, você mede taxa de conversão em venda. Não clique, não curtida, não visita na página. Se o seu objetivo é abertura de e-mail, você mede taxa de abertura. Se o objetivo é reduzir abandono de proposta, você mede o índice de fechamento. A métrica errada não só não te ajuda, ela te engana com a aparência de dado. Dá para fazer isso sem ferramenta cara? Sim, e esse é talvez o maior mito que precisa ser desmontado aqui. Um restaurante pode testar 2 cardápios diferentes em dias alternados e comparar o ticket médio. Uma loja pode abordar clientes de formas distintas e medir a conversão. Um prestador de serviço pode apresentar seu preço de 2 maneiras diferentes e registrar a resposta de cada uma. Quem está no digital tem ainda mais facilidade. Plataformas de e-mail marketing já têm teste AB embutido. Anúncios no Meta e Google permitem rodar variações com a mesma verba. Ferramentas de página de vendas mostram automaticamente qual versão converte mais. Mas o ponto não é a ferramenta e nunca foi. O que falta é o hábito de estruturar a comparação antes de fazer a mudança. Decidir o que vai ser testado, como vai ser,
medido e o que vai ser considerado resultado. Vamos fechar com a reflexão que abriu esse vídeo. O empresário que acha que está testando na maioria das vezes está apenas tomando decisões sequenciais sem aprendizado acumulado. Ele muda, observa, muda de novo, mas sem isolar a variável, sem período definido, sem métrica correta, ele não está construindo conhecimento sobre o próprio negócio, está gerindo no escuro com sensação de controle. E o custo disso não aparece no mês, aparece em 6, 12, 18 meses, quando o negócio está estagnado e o dono não consegue explicar por quê. Porque ele não tem dado, tem memória e memória seletiva. O teste AB não é um conceito de marketing digital, é uma mentalidade operacional. É a diferença entre a decisão baseada em opinião e a decisão baseada em evidência. E o mais importante, ele cabe em qualquer operação, você não precisa de um time de especialista. Você não precisa de ferramenta cara. Com o Excel você já consegue criar um banco de dados. O que você precisa é de disciplina para mudar uma coisa por vez e medir o resultado certo. Agora a pergunta que fica: quando você vai mudar alguma coisa no seu negócio? Preço, abordagem de clientes, proposta, você vai fazer isso de forma estruturada ou vai fazer do jeito que sempre fez? E me responde aqui nos comentários. Hoje você controla suas decisões de mudança em planilhas, em sistema ou não controla nada? Se você chegou até aqui, é porque alguma parte do que foi dito fez sentido para a sua operação. Isso já é um diagnóstico importante. Deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.